Prezados, bom dia. Informamos a todos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROGS. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ao se inscrever para este evento, você aceita que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROGS e seus patrocinadores. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROGS, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários, voluntários, que dedicam seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Este trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas da tecnologia da informação e comunicação e os entes políticos e legislativos, visando ao alcance de conquistas que se traduzem em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que essas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riqueza para cidades, estados e país. CEPROGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês um belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos, que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral e profunda e deficiência motora permanente oriundas de famílias carentes e ou desestruturadas do Rio Grande do Sul. A Casa do Menino é mantida por doações e projetos. Hoje apresenta a estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto, 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs, de acordo com padrões de gestão e transparência. Vou pedir a gentileza agora para o nosso vice-presidente, Luiz Henrique Petkovic, passar o vídeo da Casa Menino Jesus de Praga. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças, você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. Venham nos conhecer. O tema a ser abordado será P de pessoas ou de pressão de SaaS, Software as a Service, com o palestrante Jonatas Appelt. Jonatas tem 53 anos, é empresário e fotógrafo. Estudou jornalismo e publicidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 96, trabalha no mercado brasileiro de internet e comunicação digital, com passagens pelo Terra, Matrix, Plugin e Telium. Criou e escreveu 2 cases premiados no Top of Market da DVB, 2013 e 2006. Foi presidente da ABRAD, Associação Brasileira dos Agentes dos Digitais em São Paulo, e atualmente sócio-diretor executivo da Dinamite ABCom. Foi vice-presidente de marketing da DVB. Também foi idealizador de eventos como Terceira Terça, Papo de Primeira e Digital Speed Dating. Sua empresa, Dinamize, é referência no mercado de e-mail marketing e inbound marketing no Brasil, e completou 20 anos em 2020, atendendo mais de 22 mil marcas através de 1.000 canais autorizados em 8 filiais no Brasil, mais Estados Unidos, Canadá, Portugal e Reino Unido. Essas são, vamos dizer assim, o background aí do Jonatas, né? Mas o Jonatas, agora vem o que a gente acrescenta nessa apresentação. O Jonatas é um grande amigo, tá? Uma pessoa assim que realmente, quando a gente tem a oportunidade de conviver com ele, é uma pessoa que está sempre buscando, oportunizando assim com parceiros, né? Colocação no mercado, novos negócios, tem a preocupação constante, até pelo fato de ele ter organizado esses eventos de divulgar, né, toda essa questão da tecnologia de informação, e é um cara que traz de uma maneira da comunicação, né? Então, fora, e eu acho que é o tema principal aqui,
uma habilidade, né, em se relacionar com pessoas parceiras. Com certeza esse foi um dos sucessos aí seu nesse processo de internacionalização da Dinamize que tanto nos inspira, né, para nós também que somos empresários. Apenas antes de passar a palavra para o Jonas, as dúvidas, questionamentos e perguntas, tá? Vocês podem colocar ali no chat aqui da nossa apresentação aqui. Bom, por enquanto, sem mais para falar, agora eu vou chamar o nosso palestrante oficial, né, para depois debater um pouco com ele. Jonas, tá contigo, por favor. Prazer te encontrar o Luiz, a Karen, toda a galera do CEPRORS. Eu sou fã do CEPRORS e do associativismo. O associativismo ele é muito importante para todos os setores e para o mercado, e a pandemia mostrou isso, né? O quanto o associativismo pode ajudar a gente em momentos de dificuldade, né? E o CEPRORS é inspirador, né? O trabalho que o CEPRORS faz para o mercado em que eu atuo, ele é muito importante. Então, obrigado, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu vou, então, aqui dividir, para a gente falar de pessoas, né? Eu coloquei ali a questão da pressão, porque trabalhar com tecnologia e trabalhar com internet, com serviço em geral, né? E software, serviço prestado na nuvem ali, é um trabalho constante sob pressão, né? É um produto, primeiro é um produto que a gente não tangibiliza, né? Ele é um produto representado pelas pessoas da empresa, muitas vezes, e um produto que a gente não toca, não enxerga, e, portanto, depende muito dos seres humanos que o representam. E isso ficou muito evidente na maior crise que uma empresa como a minha pode passar, ou no maior desastre que pode acontecer com uma empresa de software as a service ou de serviços prestados via internet, que é justamente ficar completamente às escuras e indisponível por 10 dias consecutivos. Foi o que aconteceu a partir de 17 de setembro de 2020, ainda por cima em plena pandemia, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ops, peraí, eu errei. Agora sim. Então, eu vou abordar o assunto pessoas, que é o tema do nosso encontro aqui, a partir da crise que nós tivemos, e uma crise inédita nos 21 anos da Dinamize. A Dinamize iniciou em 2000, eu não estava lá, eu entrei em 2005, eu e o Alan, né, compramos 66% da Dinamize em 2005 e refundamos a empresa a partir de 2005, junto com o Júlio, com a Lívia, com todos os outros que vieram depois, né? E então eu completei 16 anos aí, estou completando 16 anos. Ano passado a gente completou 15 anos à frente da empresa e a empresa completou 20 anos de história, né? E justamente completou um pouco depois desses 20 anos completados em julho, viveu a sua maior crise, o seu maior desafio, realmente algo assim muito difícil de enfrentar, né? Essa foto, eu montei esses slides aqui especialmente para o nosso encontro de hoje. Eu peguei uma palestra em que eu falava muito das pessoas da empresa e inseri essas imagens que eu jamais mostrei e publiquei em lugar algum. Estou fazendo isso pela primeira vez hoje. E começo, então, em 15 de março ali de 2020, quando a pandemia realmente mostrou que veio e o mundo inteiro entrou num desastre completo de... Eu pedi aqui Desculpa, eu pedi um cafezinho aqui. Então, a gente entrou de cabeça nessa pandemia, num ano terrível para a humanidade. Aí, a maioria das pessoas acham que quem trabalha com digital foi uma maravilha a pandemia fez a gente crescer e tal. Não é bem verdade, tá? A Dinamize atende mais de 22 mil marcas em torno de 30 países ao redor do mundo, né? Especialmente no Brasil, né? A nossa internacionalização ainda é uma coisa pequena, apesar de a gente estar
presente ali em vários países com operação, em torno de 4 países fora do Brasil com operação, e tem clientes em 20 países, aí, em torno de 20 a 30 países, canais aí em Angola, né? Tem cliente na Holanda, tem cliente em Paris, enfim, mas são coisas ainda muito incipientes, né? Então, a grande maioria dos nossos clientes é no Brasil, dessas 22 mil marcas que a gente atende. A gente atende tickets que vão ali de 60 a 70 reais até 100 mil reais por mês. Então, a gente atende uma série de setores que foram duramente impactados pela pandemia, como eventos, agências de viagem, academias, restaurantes, boates, né? Então, todos esses setores aí que praticamente foram fechados pela pandemia. Então, quando a pandemia explode, ela, ali em maio de 2020, a Dinamize retrocede o seu faturamento a dezembro de 2019. Né? E aí uma série de atitudes tiveram que ser tomadas pela empresa, inclusive demissões. Eu já tinha batido nisso num outro encontro que eu falava sobre a pandemia, e que a demissão é uma coisa muito importante que a empresa deve fazer numa situação dessas, porque é um corte de custo extremamente responsável e delicado de ser feito por envolver pessoas, né? E por envolver recursos que permitam às pessoas demitidas terem a sua rescisão, o seu ganho justo ali, uma possibilidade de recolocação. Então, a gente até tinha recém-contratado uma CS, né, uma Customer Success nova para São Paulo, tivemos que interromper a contratação e acabamos fazendo a demissão de 10 colaboradores para a gente se ajustar a um momento extremamente delicado. Sabíamos que vinham momentos delicados aí para toda a economia mundial, né? Após maio, a gente começou realmente a bater recordes de venda, né? Como todo mundo sabe, as empresas todas correram ainda mais para o digital, né? E para a internet em geral, e foi um fenômeno muito bacana de se assistir. Empresas pequenas e médias que sequer e-commerce tinham correndo para vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, e foi um fenômeno muito interessante, especialmente no Brasil, que tem um mercado muito forte de micro, pequenas e médias e um povo muito criativo, empreendedor e resiliente. Então foi um fenômeno sensacional de a gente acompanhar a corrida que houve para o digital. E as empresas que já estavam no digital intensificando, obviamente, a sua presença, suas estratégias, o que fez a Dinamize estourar suas vendas, né? Então a gente teve um grande número de cancelamentos e de renegociações, e paradoxalmente, um recorde de vendas, o que fez a gente chegar em agosto, ali 2, 3 meses depois de ter um retrocesso muito grande, a recuperar todo o faturamento e começar a crescer o faturamento, né? Com a empresa bem ajustada, né? Uma boa parte de home office e mantendo ali em torno de 30% de equipe presencial, né? Então, num sistema aí que tem até hoje. Quando a gente começa a respirar, chega então ali o fatídico dia 17/9, quando a gente sofreu um ataque maciço de ransomware, e especialmente, provavelmente, do Drovorub, que é um ransomware russo, né, feito por ex-militares russos. É um ransomware, um malware, né, ali uma espécie de vírus, que o próprio FBI já havia, em agosto, soltado um alerta mundial, mas especialmente para as grandes empresas americanas, que seria o alvo desse Drovorub, desse malware desenvolvido lá por ex-militares russos, né? E, de fato, a Dinamize estava hospedada desde em torno de 2012, 2013, quando a gente trouxe o Maurício Martini, lá de São Paulo, né, de um ex-concorrente, era ex-sócio de um concorrente nosso, e ele veio morar em Porto Alegre. A partir dali, a Dinamize revolucionou o software, de uma decisão muito importante lá em 2012, 2013, que foi a decisão de não vender mais a empresa naquela época e desenvolver do zero um novo software capaz de competir globalmente. Haja vista que lá em 2012, 2013, estava havendo uma grande consolidação do nosso mercado, com grandes players mundiais entrando no Brasil, como a própria MailChimp, que é a grande referência mundial em e-mail marketing, e a HubSpot, que é a grande referência em inbound marketing, automação de marketing digital, lá de Boston, entrando aqui, e muitas empresas brasileiras também sendo vendidas, né? Quando a gente trouxe ele e decidiu desenvolver um software do zero, a gente também decidiu hospedar esse software nos Estados Unidos, fora do Brasil, e montamos uma estrutura extremamente complexa e robusta de hospedagem de dados na nuvem,
envolvendo um dos maiores data centers do mundo. Não vou citar aqui a marca especificamente agora, porque eu sei que está sendo gravado e vai ficar disponível, né? Quero evitar constrangimentos, e até porque esse assunto ainda é assistido, inclusive, na esfera judicial. Mas é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia que hospedava os nossos servidores nos Estados Unidos, e a gente também tem até hoje uma estrutura muito grande num data center europeu. Na verdade, ele é europeu, mas tem servidores nossos de envio de dados, né, de distribuição de conteúdo em Paris, Amsterdã e também em algumas cidades do Canadá, né? Então, são duas estruturas, uma de hospedagem de dados, que fica nos Estados Unidos, e uma de distribuição de conteúdo, que é feita a partir da Europa, tudo interligado entre Brasil, Estados Unidos, América do Sul, América do Norte e Europa por fibra submarina. Essa, basicamente, é a estrutura que a Dinamize atua, envolvendo aí mais de 300 servidores, milhares de números de IPs, e uma estrutura muito complexa, num software extremamente robusto, que atende mais de 22 mil empresas. Mas esse data center foi justamente, nos parece, o alvo desse ataque, né? Não foi a Dinamize acabou entrando de gaiato por estar hospedada nesse data center, por ser uma empresa americana emblemática, o que explica o péssimo atendimento que nós tivemos por parte do fornecedor, o que fez, de fato, nós ficarmos 10 dias fora do ar. E aí começa, então, o nosso drama, quando me chamam ali às 4h30 da tarde do dia 17, quando eu vi as feições até do pessoal da área técnica, vi que a coisa era séria, né? E a Dinamize vinha ali de 7, 8 anos com uma disponibilidade de 99,99% do software disponível, né? O que é uma taxa excelente, superior a muitos players mundiais, até como o WhatsApp e outros aí que a gente conhece. E aí eu chego na sala e sou informado de que a gente sofreu um ataque maciço, e esse cara encostado ali, que é o nosso diretor técnico, tomou uma atitude brilhante. Há uma série de protocolos que se toma e que se tem quando se trabalha com dados nesse tipo de situação. O mais drástico deles, porém o mais eficaz, é haver o shutdown geral da empresa, né? O desligamento geral do parque de máquinas, especialmente se não é possível ser identificado rapidamente a origem e dimensão do ataque, né? Nós tomamos uma atitude muito importante a partir do nosso diretor técnico, Maurício, que foi crucial para estarmos aqui hoje contando essa história, né? Não se sabia a dimensão, não sabia o alvo, não sabia o objetivo do ataque, né? E apenas se viu uma mensagem fechada a muitos servidores, que era um pedido de resgate, pedindo 1 Bitcoin por servidor para devolver os dados. Isso, na verdade, é uma mensagem padrão desses malwares, esses ransomwares, que são esses malwares voltados a sequestro de dados, né? Na verdade, na maioria das vezes, os dados não foram sequestrados, eles foram ou apagados ou escondidos, e finge que é um sequestro. Na verdade, não há um ser humano ali, e é muito paradoxal falar isso, a gente está falando de uma operação de pessoas, e esse problema veio a partir de um robô, que são esses ransomwares. Eles vão distribuindo esses malwares que escondem ou apagam os dados, fingem que é um sequestro, não há interlocução com o sequestrador algum, e muitas pessoas e empresas pagam e não têm, obviamente, seus dados de volta, porque eles foram deletados ou danificados, né, que foi a tentativa que eles fizeram conosco, inclusive. Nós dependíamos, para ver uma religação rápida dos nossos servidores, de uma interlocução boa com o nosso fornecedor na época, o que não houve, né? E ao não haver, a gente foi prolongando a escuridão em que nos encontrávamos, que precisávamos religar os nossos servidores num ambiente seguro. É uma coisa muito fácil de ser feita num data center. Por isso a gente desconfia até hoje que o grande alvo era o data center onde estávamos, por ser uma empresa americana muito emblemática, né? O que explica, inclusive, o apagão que houve no atendimento deles global naquela situação. E a gente não sabia, mas passaríamos os próximos 2 dias em busca de diretores, de pessoas que nos conseguissem dar resposta para a gente poder ligar em ambiente seguro. Ao religar os servidores em ambiente seguro, tu tem a dimensão do ataque, isola o ataque e volta tudo à vida normal, tá? Sem poder ter esse atendimento, nós ficamos às escuras. E aí essa foto emblemática, porque já é noite avançada, todos
com o nosso diretor, e nós completamente às cegas em relação à segurança dos nossos dados, né? A gente tomou todas as precauções possíveis, mas estávamos às cegas para saber exatamente o que havia acontecido e o tamanho do impacto do que havia acontecido, né? E a partir daí começou, então, dias realmente terríveis dentro da empresa, e numa empresa como a nossa, de software as a service, tu ficar 30 minutos fora do ar é impensável. E aqui a gente já está na manhã seguinte, aqui no Parcão, o nosso diretor, sem dormir, virou a noite dentro da empresa e saiu para caminhar, para pensar soluções, o que a gente poderia fazer. E aqui estou eu e a Lívia, meu braço direito ali, caminhando atrás dele, e nós buscando soluções, né, junto ao fornecedor e junto ao mercado, começando a pensar em soluções alternativas ao nosso fornecedor para ligar em ambiente seguro. Ainda caímos em algumas empresas de segurança realmente muito ruins, até que a gente acionou justamente aí um ex-presidente do CEPROARS, que nos indicou uma empresa chamada Adentro, do Ronaldo Barbieri, que conseguiu religar, então, os nossos cores principais ali num ambiente seguro, a partir do Brasil, para a gente saber que a gente tinha, como já era previsto, dentro do que a gente tinha desenhado de segurança, a gente tinha conseguido proteger 100% dos dados dos nossos clientes, né? E aí a gente teve, então, a certeza de que estava tudo protegido. Mas até ter essa certeza, foram quase 48 horas, né? A gente, às cegas, tentando descobrir, né? Então, no dia seguinte, no dia 18, a gente montou uma cama ali para esse diretor poder descansar. Realmente eu me preocupei ali com a integridade física dessa pessoa, porque o diretor técnico, numa situação dessas, a pressão que ele sofre é absurda, é muito difícil um ser humano carregar isso tudo nas costas, né? Apesar de a empresa toda dividir isso, mas a gente, como sócio, fica apenas no papel de apoio total ali a figura que centraliza toda essa carga, né? Então isso é muito, muito difícil, né? Aqui eu estou gravando um vídeo no dia seguinte, ali ao meio-dia, para a equipe, né? A equipe, aqui no dia 22, a gente já está ali na terça-feira, tá? Da semana seguinte. Então aqui a gente está completando 5 dias completamente fora do ar. E aí vocês imaginem o que foi a segunda. O ataque aconteceu na tarde de quinta-feira, nós tivemos uma sexta-feira caótica, um fim de semana em que ganhamos algum fôlego, né? Já no fim de semana conseguimos, então, trabalhar junto com a Adentro, que nos religou no ambiente seguro. Então conseguimos chegar na segunda-feira sabendo que o que tínhamos sempre planejado funcionou e estávamos protegidos, seguros, os dados, porém completamente fora do ar por causa do nosso fornecedor. E devido à falta de resposta, a gente toma uma decisão dramática também dentro do ambiente de software as a service, e eu já vou chegar nas pessoas, né, o quanto as pessoas foram o ponto-chave de tudo isso, né? A gente tomou a decisão no sábado para domingo de não esperar mais pelo nosso fornecedor, e eu estou falando aqui de um data center realmente global de altíssimo nível, e abandonar esse data center e iniciar no domingo uma migração gigante de milhões de dados, né, de bytes e terabytes aí, para a AWS. Escolhemos, então, partir para a Amazon Web Services, que é o maior provedor hoje, a maior empresa do mundo, como todo mundo sabe, da Amazon, do Jeff Bezos, né? E hoje um dos melhores, ou o melhor provedor de hospedagem em nuvem do planeta. Mas vejam vocês, a gente abandona, então, a ideia de permanecer e religar o nosso sistema no data center atual e fazer uma migração completa para um outro sistema de hospedagem, diferente dos servidores dedicados que a gente tinha, para um ambiente em nuvem da Amazon, que era algo que nós já vínhamos pensando a fazer há 2, 3 anos e víamos justamente adiando, porque uma migração dessas ela é extremamente complexa, né? E ela levou, de fato, 7 dias para ser concluída com segurança. Mas a partir do sábado e do domingo, a gente já está em terreno seguro, sabendo que temos todos os dados protegidos, porém sabemos já que temos uma migração de 7 dias pela frente, né? E como
como enxergar 10 dias completos fora do ar, como manter toda uma rede de pessoas em volta da gente que envolve 1.000 canais autorizados, 22 mil clientes, né, 60 colaboradores, mais os concorrentes, os haters, toda essa rede de pessoas em volta da gente, como manter isso, como fazer esse mundo se manter de pé durante 10 dias completamente fora do ar, né? É algo realmente impensável. Mas aqui eu gravei um vídeo para a equipe, vou mostrar só alguns segundos aí. E galera, vamos bater a nossa call virou um vídeo, tá? Esse vídeo ele é bem simples, ele tem como objetivo a gente cuidar muito bem o atendimento, tá? O nosso atendimento agora ele é chave para fidelização de clientes dentro da empresa em meio a essa crise gigante que a gente está vivendo, tá? Então, esse atendimento ele tem que ser reconfortador, ele tem que ser compreensivo. A primeira coisa é admitir o quão ruim é a situação, concordar com o cliente que é inadmissível uma parada de tantos dias, uma falta de resposta objetiva com uma hora e data para voltar, porque justamente a Dinamize está muito preocupada na preservação de todo o sistema, de todos os dados, como a gente sempre esteve ao longo de 20 anos. Bom, galera, vocês imaginem a minha situação, eu fiz a barba, eu me arrumei, né? A gente tem que passar confiança, a empresa está completamente fora do ar e tudo depende das pessoas a partir de uma cadeia em que a minha empresa foi construída, né? Foi construída a partir de mim, do Alan, da Lívia, que foram os pioneiros ali dentro da empresa, e isso vai se replicando para uma grande rede que envolve canais, revendas, franquias, clientes, né? Franquias internacionais, filiais internacionais, canais internacionais, que vão compor essa grande rede chamada Dinamize, que crê e acredita numa marca, num sonho, num produto, né? E no grande resultado que esse produto apresenta, né? Aqui ainda no mesmo dia, à tarde, em cima da pressão que os nossos canais de atendimento sofreram uma pressão absurda, né? De milhares de empresas entrando em contato e realmente causando uma pressão gigante, né? Os grandes clientes que a gente atende, empresas que nos pagam ali 30, 40 mil por mês, 100 mil por mês, empresas listadas em bolsa, multinacionais, atuando com as suas áreas de segurança, né, com diretores de segurança, querendo fazer call, nos pressionando, alguns nos ameaçando, querendo saber detalhes, exigindo auditorias técnicas, né? E a gente não pode, a gente está naquele momento totalmente focado e deixando nossa equipe técnica protegida para fazer essa migração de forma segura e especialmente protegendo os dados nesse ambiente novo da LGPD, né? Aqui eu gravei um vídeo aí já menos alinhado, um vídeo para a equipe também, um vídeo mais visceral, mais emocional, que eu também achava importante dividir com as pessoas. Vou mostrar alguns segundos desse vídeo também, um vídeo que eu fiz para a equipe, e aí é muito importante vocês entenderem que a equipe, aí eu pego a filial de São Paulo, a filial do Rio de Janeiro, que estão distantes do que está acontecendo em Porto Alegre, e mesmo a equipe de Porto Alegre de Customer Success, de atendimento, de cobrança, né? Imagina a quantidade de renegociações, de pagamentos, de contrato, né? Veja que uma empresa como a nossa, ela inicia o mês com 20% de inadimplência e ali em torno de 45, 60 dias depois, essa inadimplência reduz para 2%. Né? Então, a gente tem uma área de cobrança que atua diretamente com o cliente também, e aí imaginem a pressão de todas as áreas, né? O risco do faturamento e como passar para essas áreas todas que a gente sabia realmente o que estava acontecendo, porque na medida em que está tudo às escuras, fora do ar, o software não funciona, é legítimo que o cliente, que o nosso vendedor, que a nossa menina da cobrança, que a nossa CS, o nosso atendente, que todos eles desconfiem de que nós estamos às escuras ou que não sabemos o que está acontecendo, né? Nesse momento, já ali no terceiro, quarto dia, os haters se multiplicam na internet e passam a atacar a empresa de forma muito visceral,
alguns garantindo que sabiam que nós havíamos fugido com os dados dos clientes, né? E que a empresa havia desaparecido, os sócios haviam desaparecido. Lamentavelmente, concorrentes nossos, né, como a RD Station, faz questão de citar o nome dessa empresa nesse momento, a equipe deles foi orientada a atacar os nossos clientes, né? A gente teve ali vários clientes sendo contatados por esse concorrente afirmando que nós estávamos fora do ar e usando isso como recurso para vender, coisa que eu me orgulho como vendedor e como diretor comercial, que fui a vida inteira, de jamais ter feito. A guerra é guerra, né? A gente, obviamente, quer vender a qualquer custo, quer competir com o concorrente, né? Agora, quando um concorrente está ferido de morte, eu jamais usei isso, né? Usaram contra a gente, faz parte, mas a pressão ela é realmente absurda, né? Então resolvi gravar um vídeo um pouco mais emocional nesse momento. Vou mostrar só alguns segundos para vocês aí. Tô sozinho num canto aqui, quero fazer um desabafo para vocês de um cara que em 2006 olhava em volta e não tinha chão para pisar e morria de medo de contrair uma dívida de 10 mil reais. Cocei o nariz. Esse assunto agora, esse problema que a gente está vivendo, ele é assustador, ele é angustiante, ele é... Por isso que eu vou fazer um desabafo aqui, porque eu olho para um lado e vejo o Maurício, olho para o outro, vejo o Nicolas, olho para trás, vejo mais 2 Nicolas, olho para frente, vejo a Ju, a Zana, o Felipe, a Maiara. Eu olho para o outro lado, vejo a Lauriane, vejo a Karen, vejo a Lívia, vejo a Carolina, vejo a Step, vejo a Mari. E aí eu olho um pouquinho mais longe, vejo o Paulo, o Daniel, a Fabiola, a Ana, a Ju, a Mari, a Roberta, a Tamara. Eu olho mais para frente um pouco, eu vejo mais de 1000 canais autorizados, parceiros, amigos, que eu pessoalmente nesses 15 anos conheci, viajei nos cantos mais longe desse Brasil. Eu fui a Uberlândia, eu fui a Fortaleza, eu fui a São José do Rio Preto, eu fui a Londrina, eu fui a Blumenau, eu fui a Amaral, a Passo Fundo, eu fui a Londres, eu fui a Paris. Eu vejo o Alexandre em Portugal, a Karina em Londres, vejo mais de 25 mil marcas em 20 países. E eu olho em volta e penso, com quem mais eu queria estar no meio de uma crise? Com mais ninguém. Vão cair pedras pelo caminho e vão restar só os vencedores e os fortes. E com esse recado coach, eu me despeço de vocês, porque é duro e, como alguém bem falou, cada telefonema difícil desanima, mas respirem fundo, parem e olhem em volta. Nós temos um exército, cara, a gente é muito forte e estamos prestes a começar a olhar para trás e deixar esses dias ruins cada vez mais longe. Privilégio ter todos vocês aqui, todos vocês, eu falo, essas milhares e milhares e milhares de pessoas que compõem uma rede indestrutível. Beijo. Esse é um vídeo bastante forte que mostrei para vocês, mas é um momento já muito positivo em que a gente estava saindo ali, já prestes a religar as máquinas, né, começar a operar novamente com tudo 100% protegido, né? Quando tudo voltou ao ar, voltou de forma transparente, né? A gente conseguiu executar uma migração com 100% de sucesso, dados 100% protegidos, e voltou ao ar de forma transparente, quer dizer, todos os relatórios de cliques, todas as segmentações, todas as regras de automação, tudo funcionando exatamente como estava antes, na verdade, o que aconteceu com a Dinamize foi um grande teste pelo qual pouquíssimas empresas passam de fato, né? Nós fomos, isso foi... Aí esse vídeo eu já começava a preparar a turma para o que vinha depois, e o que vinha depois, e que sucedeu o ataque, que acontece até hoje, foram meses de renegociações, de conversas, de fidelizações, de negociações de contrato,
E eu preciso contar para vocês que, apesar de ter ficado 10 dias fora do ar, nós não tivemos um processo judicial ligado a esse incidente gravíssimo de segurança que a Dinamize passou, né? A gente perdeu ali 2 ou 3 centenas de clientes, né? Perto das nossas 22 mil marcas, foi muito pouco. Desses 300 cancelamentos que a gente teve, eu arrisco dizer que 200 já voltaram para a empresa. A Dinamize realmente tem um software único e um atendimento único, né? Aqui, aí começam a chegar mensagens como essa que vocês estão vendo na tela, né? Extremamente positivas de apoio, né? Estamos há anos com vocês, é a primeira vez que dá algum problema, vamos aguardar, boa sorte aí, né? Estamos contigo, que precisar de ajuda, podem contar com a gente. Isso é uma parceria, um parceiro falando isso para a gente, né? Aqui um outro canal nosso, uma agência, né? Entendo perfeitamente, já passei por esse tipo de problema. Sobre a AWS, fiz o mesmo depois do Data Center, já deixou 5 dias fora do ar. Aqui, né, vou contar sim, despachei a CRD, não toco vocês por nada, sei que problemas acontecem. Aqui outra mensagem de apoio, né? E nós perdemos gente pelo caminho, né? E, emblematicamente, perdemos o gerente de uma filial nossa, um executivo jovem que eu promovi precocemente, muito ambicioso, queria ser diretor da empresa, né? Eu sempre tento ensinar para minha equipe que quando tu quer ser gerente, tu já é gerente muito antes de ser promovido, né? Esse é o empreendedor. As pessoas confundem muito a palavra empreendedor com a palavra empresário, e as pessoas têm que entender que quem quer alçar voos maiores dentro de uma empresa, ela se torna gerente muito antes de ser o diretor também. E esse gerente, ele acabou pedindo demissão numa segunda-feira, quando faltavam 2 dias para a gente voltar ao ar, um gerente de filial, né? Quer dizer, uma posição estratégica, atendendo os grandes clientes daquela região, e abandonou o barco realmente no meio ali da nossa crise, algo que a gente está sujeito, algo que eu não esperava que acontecesse dentro da Dinamize, pela forma que a gente treina, pela forma que a gente se relaciona, né? Obviamente que as pessoas pedirem demissão faz parte, mas a pessoa poderia esperar, né, a crise passar mais 1 semana ou 2 para empresa, e essa pessoa não aguentou a pressão e saiu, né, mas perder um gerente de operação quando tu ainda está fora do ar é algo bastante dramático, né? Aqui essa foto eu estou gravando um vídeo oficial da Dinamize dentro do MBPD que regra justamente que a empresa tem que se manifestar contando que foi atacada, contando o que aconteceu. Eu fiz esse vídeo, foi publicado em todos os canais da empresa de forma completamente transparente. Eu preciso aqui abrir um parêntese, tá? Desde agosto do ano passado, quando o FBI lançou esse alerta, centenas de empresas ao redor do mundo, e desde empresas multinacionais enormes até o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sofreram esse mesmo tipo de ataque, tá? Entre elas Garmin, Maersk, acho que o próprio Google sofreu esse tipo de ataque, né? E olha, gente, eu não posso citar nomes aqui, mas muitas e muitas empresas muito conhecidas, inclusive bancos, não fizeram esse tipo de vídeo como deveriam ter feito no ambiente da LGPD, né? Muitos mascararam o ataque ou fingiram que não foram atacados ou reduziram o tamanho do ataque que de fato sofreram, né? A Dinamize botou a cara a tapa, eu fui ali e gravei um vídeo contando tudo o que aconteceu, quantos dias ficamos fora do ar, o tamanho do impacto, o que foi feito, né? E sempre preparando a equipe, né? Eu tenho uma foto, essa foto aqui, eu vou retroceder de novo ao dia do ataque. Essa foto ela é em torno de meia-noite do dia do ataque, estamos todos nós na empresa, e no quadro ali eu vejo refletida a televisão que passa as imagens da nossa Odisseia Internacional. São fotos maravilhosas, né? E nessa noite, que foi a primeira, em que nem eu, nem o diretor técnico sabíamos se havíamos conseguido ter sucesso no nosso escudo de proteção ou não, eu tive momentos de muito medo, muito medo como empresário, de talvez fotos tão legais como essa em Portugal, esse sonho ter se desfarelado, né, da noite para o dia, porque a empresa realmente
uma empresa de dados pode desaparecer do dia para a noite se não tiver uma estrutura protegida, né? Eu tenho uma outra foto aqui também, a mesma noite, ali vendo o logotipo invertido da empresa e muita coisa passou pela minha cabeça na noite do ataque, né? Aqui a equipe de segurança trabalhando com os nossos funcionários. Aqui uma das reuniões, diretor técnico da Dinamize, com o diretor da Dentro, Ronaldo Barbieri. Aqui a gente já está de posse dos dados, mas estudando aqui é o domingo, né? O domingo decidindo a migração para a AWS, decidindo a estratégia de migração, e conseguimos migrar realmente 22 mil marcas, centenas de servidores em 7 dias, foi um tempo recorde, né? Aqui é uma foto, um reflexo meu do sol ali, numa das terríveis reuniões que eu tive que fazer. Eu tenho uma sala da empresa em que eu tenho as fotos dos funcionários mais antigos, né? A gente tem uma boa parte da equipe ali com mais de 12 anos de Dinamize, e elas ganham uma foto ali especial numa sala de reunião. E eu olhava para essas pessoas, né? E a gente tem essa responsabilidade sobre as pessoas que estão na empresa, né? Foram momentos bem de muita insegurança, né? Porque mesmo sabendo que voltaríamos, que estávamos todos protegidos, a gente não sabia o quanto de faturamento reteríamos, né? Perderíamos 80%, 60%, 50%, 30%. Que tamanho de Dinamize sairia desse ataque, né? Havia gente muito desesperada achando que a gente poderia perder metade do tamanho da empresa, né? O que seria um drama para uma empresa. Como todo mundo sabe, tu não consegue reduzir uma folha de pagamento em 50% do dia para a noite, né? A gente acabou saindo com mais de 90% do faturamento protegido, né? Aqui é o fim de tarde do dia 22, eu lembro de ser um fim de tarde bastante difícil ainda, né? Aqui é dramático para um empresário como eu ter que assistir o time trabalhar, assistir o time no telefone, lutando, né? Ouvindo clientes ali xingando com razão, né? Clientes bastante desesperados, né? Para vocês terem uma ideia, nós pagamos diversos concorrentes, além de todo o custo que nós tivemos. A Dinamize gastou, para vocês terem uma ideia, R$500 mil em 7 dias. R$500 mil em 7 dias não previstos, né? Entre diversos gastos correlatos, né? Mas eu fiquei impressionado, especialmente com o nosso time de atendimento de CS, o nosso suporte técnico e a nossa equipe de CS. Eu entrava todos os dias ali e a única coisa que eu podia fazer era levar o meu abraço, o meu incentivo a eles. E é a turma mais jovem da empresa, é a turma... O suporte técnico é o grande celeiro de talentos da internet, né? Eu tenho muitos diretores em grandes multinacionais de tecnologia que eu formei a partir do suporte técnico da Plugin, da Voyager, da Matrix, da Telio, empresas que eu passei, do Terra, né, e que são hoje expoentes do mercado digital. Mas quando eles entram ali no suporte técnico, ali no atendimento, são pessoas júnior, jovens, né, e que sofreram uma pressão absurda. E eu entrava ali e ficava surpreso com como eles se agigantaram durante a crise, né? O semblante tranquilo, atendendo ligação em cima de ligação, simultaneamente com o WhatsApp, com o chat, com o e-mail, né? Com milhares de empresas entrando em contato e a empresa completamente fora do ar. E eu parava, assistia, e não pensem que nessa foto eu estava desesperado. Nessa foto eu estava extremamente confiante, babando em ver meu time trabalhar, em ver tudo que a gente fez durante tantos anos para ter uma empresa feliz, de pessoas fortes, e ver essas pessoas reagindo de forma tão brilhante a uma crise que, volto a dizer, pouquíssimas empresas têm talvez o privilégio de passar, de ser testado, né? É algo que até hoje me emociona ter visto essas pessoas que estão conosco até hoje, né? Aqui mais mensagens chegando de preocupação, mas ao mesmo tempo de preocupação, né? Os haters, né? Aqui essa pessoa menciona a repercussão negativa nas redes sociais, né? Que também são pessoas com que a gente tem que lidar, e eu fiz questão de responder a todos os haters que apareceram
e todas as mensagens negativas eu pessoalmente me identifiquei. Eu sou sócio da Dinamize, eu estou aqui agora, o que aconteceu foi isso, o que está acontecendo é aquilo, isso não é verdade, isso é verdade, e acho que é a melhor forma de se combater haters, né? Teve um desses haters ali que usou palavrões, né? Eu, inclusive, ameacei de processo, fiz notificação extrajudicial para alguns desses haters, né? E um deles, depois, quando voltou ao ar, se desculpou e virou meu amigo, inclusive, no Facebook, né? Aqui outras mensagens, né? Não pararam de chegar mensagens e mensagens de clientes e canais, dando todo o apoio possível. Isso foi extremamente emocionante para nós, né? Ver assim, a confiança da marca. Obviamente que isso não é à toa, isso tu não constrói com conversa, com discurso e com vídeo, né? Nós estamos falando de uma Dinamize que tem 21 anos de estrada e que nos últimos 8 anos apresentou 99,99% de alta disponibilidade de software as a service, né? Então, é uma marca construída em cima de uma história muito sólida de alta disponibilidade, performance e impacto no resultado. Aquele concorrente que nos atacou durante a crise, por exemplo, jamais teve o seu próprio motor de envio, né? A Dinamize, além de tudo que eu já contei para vocês, ela desenvolveu o seu próprio motor de disparo de e-mails, né? Que são justamente essas centenas de servidores espalhados pela Europa e Canadá, que compõem uma tecnologia própria de distribuição de conteúdo, o que explica, além da nossa alta disponibilidade, uma altíssima taxa de entrega, que só é possível por a gente deter a própria tecnologia de distribuição de conteúdo, né? Aqui, né, mais mensagens, aí não tem reclamações em relação à Dinamize, desde que eu sou cliente, é a primeira vez que acontece algo assim, reforçando o que eu acabei de contar para vocês, né? E aí outras mensagens muito positivas, né? Aqui já começa o trabalho de rescaldo, né? Quando a Dinamize volta ao ar, e começamos um circuito de visitas, de calls, e que eu fiz questão de todos que eu podia ir pessoalmente. Fui a São Paulo, inclusive, durante a pandemia, almoçar com grandes clientes, né? Bem alinhado ali, com a minha melhor roupa para... Sempre que há uma crise, eu sempre gosto de estar muito bem vestido, que eu acho que é uma forma de a gente mostrar força também durante esse tipo de problema, né? Aqui a gente almoçando com os nossos queridos parceiros da Coletiva.net, outros que foram incansáveis no apoio ao Dinamize. E aqui eu queria, para encerrar, só contar rapidamente, né, agora invertendo, né, contar um pouquinho aqui. Foi quando eu entrei na Dinamize. A Dinamize tinha um funcionário, que era a Lívia, tinha 23 clientes e faturava 16 mil reais por mês, não tinha mais nenhum sócio fundador. Os sócios fundadores tinham já abandonado a empresa e a gente refundou ela para depois chegar aí num exército presente no mundo inteiro. Aqui vocês podem ver o time da Dinamize num dos encontros. Esse encontro foi quando a gente completou 16 anos de empresa. Vocês podem ver, como sempre na nossa história, minha história pessoal, eu sempre me voltei às pessoas, né? E vocês podem ver a cara das pessoas segurando essas bandeiras, vestidos como um exército vermelho e que saía para conquistar o mundo, porque foi exatamente em 2016 que a gente iniciou a internacionalização através do Canadá. E na semana seguinte a essa foto, pegaríamos o avião para fazer a inauguração oficial da filial de Lisboa, por isso que a bandeira está bem à frente ali. Nós já tínhamos alguns clientes ali nos Estados Unidos, né? Morávamos nos 16 anos de empresa, não mais 23 clientes, mas 22 mil marcas, 70 colaboradores, 1.000 canais autorizados, 11 filiais, sendo 4 fora do Brasil e 3 produtos com que a gente já atuava, né? E aqui eu tenho 2 fotos emblemáticas também, uma em Boston, no MIT, em frente ao MIT, e aí vocês veem a quantidade de pessoas com as quais a Dinamize viajava para inaugurar. Não precisava levar essas pessoas todas, né? A gente podia ir em apenas 2 ou até uma pessoa inaugurar uma filial, mas a Dinamize se desenvolveu toda à base de contaminar pessoas com os nossos sonhos, né? Então a gente sempre gastou muito dinheiro nesses encontros e eventos fora do Brasil, levando o maior número de pessoas possível para a gente conseguir justamente levar a essas franquias, a essas pessoas de fora do Brasil, aquele sentimento, aquele calor humano que
sempre representou os nossos sonhos, né? Os funcionários de uma empresa vivem também de esperança, de acreditar, de sentir valores que extrapolam o salário e a própria rotina de trabalho, né? Esse é um pulinho bastante emblemático em 2017, quando a gente foi inaugurar a filial do Canadá em Toronto e fizemos um bate-volta em Boston para um workshop junto com a querida Samara, que está ali no canto, ali pulando de preto, né? E aí passam-se alguns anos ali, a gente chega ali e em 2018 inaugurando a filial de Londres com a Karine de branco ali pulando, um frio enorme, a gente fez uma champanharia ali à beira do rio Tamisa, em frente ali a Tower Bridge em Londres, né? E aí vem a quantidade de pessoas, bem à direita ali é o Daniel Reis, um executivo de vendas de São Paulo, acabou de ser promovido, que está há 12 anos na Dinamize São Paulo, né? E que foi junto conosco para Portugal e Londres participar de um workshop em Portugal. A gente fez um coquetel muito bacana e foi a Londres conosco. Aí do lado dele está o CEO de Lisboa, também pulando conosco ali, que também pegou avião para Londres conosco, mais a Karine, que é a nossa representante na Inglaterra e no Reino Unido, eu, né, a Carolina, a Lívia, o Alan, meu sócio de luta aí há bastante tempo, e a Caroline, nossa diretora de produto, todos nós ali participando desse grande sonho, né? E aqui, quando a gente inaugurou Portugal, vocês veem que a gente mexe com as pessoas de tal maneira que a gente... Eu fui um dos sócios de Portugal, eu conheci nesse dia e já fiz o cara fazer isso aqui. O que requer uma certa coragem, né? Tu chegar em Lisboa e pedir para o teu sócio português participar desse tipo de brincadeira, ou como essa outra aqui, tô eu aqui com a bandeira do Brasil, seguido ali pelo sócio português Ricardo Flores, né? E aí atrás vem o Rui Duarte, que é o outro sócio lá que montou a nossa filial em Lisboa. Para quem conhece esse local ali em Lisboa, é a Torre de Belém, né? E tem milhares de pessoas que a gente teve que afastar para fazer esse vídeo pagando esse mico, né? Aí aqui a gente em Toronto, aí inaugurando a filial de Toronto, vê como as pessoas são importantes, né? Numa empresa que poderia estar somente à distância, né? E aí vem a cara de felicidade das pessoas de fazer parte desse sonho, né? Fazer parte dessa história. Aqui a gente está ainda em Toronto, aqui o workshop em Boston, pegando avião para Portugal. Vou passar as imagens rapidamente aqui. Nós estamos no Web Summit, com o stand da Dinamize no Web Summit. Bem à direita aqui nós temos um concorrente sérvio, tá? Essa Trig Mine é um concorrente sérvio. Tinha uma pessoa e nós em 5 uniformizadas, né? Tomamos conta ali do evento. E aí vocês podem ver aqui no intervalo dessa feira do Web Summit em Lisboa, almoçando ali um cachorro-quente junto com o sócio de Lisboa, né? Esse tipo de rotina representa muito bem o que é a Dinamize, né? O companheirismo, o empreendedorismo, a resiliência, o desafio, o sonho, as viagens, o cansaço. Aqui uma das reuniões mais importantes e chiques que eu fiz na minha carreira, quando a gente foi chamado para negociar com o maior grupo digital francês, num prédio enorme, próprio, à beira do Rio Sena. Eu fui com a minha diretora, Caroline, diretora de produto, a Karine, nossa representante no Reino Unido, e quem bateu essa foto foi o querido Alexandre Maldonado, nosso CEO de Lisboa, que foi junto também nessa reunião. Fomos apresentar, eu sentei lá com a equipe técnica dessa empresa francesa, que já havia comprado 2 empresas de e-mail marketing francesa. Eles atuam em toda a Europa, é um grupo gigante de comunicação, especialmente de comunicação digital, né? E eu vi aqueles 2 técnicos dessa empresa francesa entrarem na sala com um certo desdém, uma certa desconfiança de que perderiam o tempo ouvindo uma empresa brasileira que o diretor trouxe para eles testarem, né? E a Caroline, nossa diretora de produto, deu um verdadeiro show nessa reunião em inglês,
apresentando nosso software, e ao decorrer dessa 1h30 de apresentação, eu vi esses 2 técnicos dessa grande empresa multinacional francesa começarem a cair o queixo, porque eles perguntavam, desafiavam, duvidavam, e foram se surpreendendo com o que o nosso software fazia. E nós fomos embora de Paris com esse negócio fechado, e depois declinamos, a Dinamize declinou desse negócio pela enorme complexidade que seria de investimento atendê-los, né? Para você ter uma ideia, a gente teria que ter no mínimo 2 profissionais às 4 da manhã na Dinamize, porque o fuso de Paris chega a 5 horas no auge de diferença com o Brasil, e seria um negócio muito ambicioso, né? Um investimento inicial ali perto de R$200 mil, e a gente ainda com tudo por fazer em língua inglesa e língua portuguesa, abrimos mão de um big negócio em prol da qualidade do que a gente vinha fazendo e não dar o passo maior que a perna, correndo um risco até de sofrer depois um processo por não conseguir dar conta de um projeto tão ambicioso que seria atender a Europa inteira, especialmente a França, que sabidamente tem processos ali legais, judiciais, ali corporativos complexos, difíceis, uma língua muito específica, né? E é um negócio que a gente deixou por fazer para o futuro, né? Mas a gente se divertiu aqui em frente à sede da Salesforce, que é a nossa concorrente, né? E fizemos uma questão de bater essa foto ali. Essas 3 sacolas, eu tenho nela só para bater essa foto, eu sabia que ia bater essa foto, e eu levei essas 3 sacolas apenas para isso, né? Aqui na LX Factory, numa foto bem mais, né? Aqui nessa foto tem um canal de Belo Horizonte, um do Rio de Janeiro, que ganharam uma campanha nossa, feita a partir de uma caça ao tesouro lá em Santa Catarina. Eles foram os ganhadores e viajaram conosco como parte do prêmio, que incluía passagem aérea, ingresso para o Web Summit, janta em Lisboa, né? Então tem toda dessa foto são pessoas que estão em volta da nossa marca em Lisboa, Rio, Belo Horizonte, e participaram. A LX Factory, para quem não sabe, é o grande hub em Lisboa de startups, escritórios de design, hostel, né? É um grande complexo ali em Lisboa que reúne a cena startup até da Europa, eu diria, né? E para onde corre toda a galera do Web Summit à noite, enfim, é uma foto muito bacana, né? Aqui também a gente com nossas bandeiras, né? Aqui quando eu levei todo mundo para chegar lá, né? Todo mundo quer chegar lá um dia na vida, a gente botou um pano escrito lá e levamos a equipe inteira para chegar lá junto conosco, né? Foi uma brincadeira que a gente fez. E acho que é isso, mas aqui eu estou mostrando slides de uma outra palestra minha, né? Mas que eu queria mostrar um pouquinho aí do que é a Dinamize, né? Que é uma das grandes marcas que a gente atende e marcas com as quais a gente teve que lidar durante aquele ataque, né? Mas a empresa foi construída em cima das pessoas. Nós vendemos para pessoas que representam empresas e essas pessoas nos trouxeram até aqui, né? Tanto as pessoas do lado do cliente quanto a nossa. E esse ataque que a gente viveu, ele acabou representando tudo o que a gente é, tudo o que a gente foi e tudo o que a gente vai ser. Porque ele congregou tudo que uma empresa pode testar e desafiar em todos os parâmetros possíveis de sua vida empresarial, né? Que é a gente ficar completamente fora do ar, nosso produto desaparecer por 10 dias e ele retornar com a força que a gente tem hoje, tendo ali perdido ali uma parte, 0,0 alguma coisa de faturamento e de marcas e que acabaram retornando para a gente, né? E hoje a gente segue aí firme e forte, atendendo inclusive projetos sociais que me preocuparam muito naquela ocasião também, porque a gente deixou disponível projetos lindíssimos como o In Belém, do Instituto Ayrton Senna, Sea Shepherd, Projeto Pescar, né, Instituto do Câncer Infantil, que são projetos que a gente apoia com o nosso software sem custo, né? Então é isso, Mazília, eu fico à tua disposição para a gente bater mais um papo aí sobre essas coisas todas. Maravilha, Jonatas. Olha, não tem como não ficar realmente motivado. Tá? Acho que essa apresentação fala muito, tanto da história da Dinamize, quanto aquele incidente, né, que vocês passaram, que eu vou comentar um pouquinho mais. Mas só parafraseando aí o Simon Sinek, né,
100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E isso foi sempre uma coisa que me chamou muito a atenção na Dinamize, eu te acompanho nas redes sociais, enfim, como as pessoas são tratadas e como elas estão motivadas com tudo isso, né? E se a gente fizer, por exemplo, voltar ao incidente... e também assim, ó, uma das escolhas, quando a gente estava conversando sobre esse papo que a gente teria, te trazer aqui também era para falar um pouco sobre essa questão do incidente, que, ao meu ver, vocês trataram muito bem, né? Eu acho que vocês saíram até fortificados de tudo isso, independente de todo o custo que foi naquele momento. E eu ressalto aqui, tá? Eu acho que tem um fator que é determinante, além da participação de toda a equipe, foi o teu papel de liderança nesse processo. Tá? Então, à medida que tu sempre teve uma habilidade muito grande em comunicação, né? A gente sabe que até a tua formação também passa por isso, mas o quanto tu comunicou ao mercado e quanto né, tu estava falando um pouco de LGPD, né? Um dos principais princípios da LGPD é a transparência, né? Que a gente sempre tem que ser transparente com todo mundo e ser transparente muitas vezes é dar a cara a tapa, né? É comunicar com todos os públicos e realmente... E eu acho que tu soube lidar muito bem com tudo isso e acabou revertendo, digamos assim, uma situação não muito favorável, né, a uma situação para mostrar que problemas acontecem. E a gente vê hoje, ainda sobre a LGPD, o mercado hoje fala como um todo sobre os possíveis incidentes de segurança e incidentes de privacidade, né? E querendo ou não, vocês trouxeram, para também mostrar, a gente teve recentemente o Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul também passando por esse incidente, mas o caso de vocês também foi muito marcante no mercado. A gente que estava acompanhando vivenciava, né? Eu me lembro que eu perguntava para algumas pessoas, como é que está a questão da Dinamize? Inclusive a gente se preocupava, né, também, paralelo, que esse assunto fosse resolvido. O próprio CEPROGS também é cliente, enfim, a gente fica nessa expectativa aí, mas que bom que tudo deu certo, né? Mas voltando ao papel da liderança, eu acho que nessa questão da comunicação e mostrar realmente, eu acho que foi um fator foi vital para o sucesso de tudo isso, né? E acho que o silêncio, ou não comunicar, muitas vezes é uma dificuldade, porque tu acaba deixando mais espaço para haters, enfim, todo mundo ocupar esse espaço que tu não está comunicando. Mas, assim, uma pergunta bem geral, né? O que tu aprendeu, né? Principalmente focando na questão de pessoas, o que tu aprendeu com tudo isso? Tu pergunta em relação ao ataque especificamente, Manzini? Com a resposta que a empresa deu a tudo isso. Principalmente com o ataque, mas a resposta que todos os colaboradores deram. Eu primeiro preciso dizer duas coisas. Tá? Primeiro, assim, teve realmente um problema de comunicação, que a gente demorou para fazer aquele vídeo abrindo a situação toda para todo mundo, porque uma das características do nosso negócio, como a gente trabalha muito com automação de marketing, o nosso software não é usado 24 horas, que usam apenas a segunda quinzena, 2 vezes por mês ou 1 vez por semana, né? E o que acontece? Então, quando chegou o terceiro dia ali, que era segunda-feira, apenas 30% dos clientes haviam sido impactados. Então, eu não podia ainda fazer uma divulgação maciça do que estava ocorrendo, porque eu alertaria os outros 70%. Isso faria com que os meus canais de atendimento, por ansiedade dos outros 70% que não estavam usando, ficassem entupidos e os 30% que precisassem de atendimento não fossem atendidos. Então, eu estava sendo xingado pelos haters, né? E alguns especialistas de mercado, aí, ou que se acham especialistas até... a gente tá vivendo um momento que tem muito coach digital aí, né? E caras que nunca tiveram empresa e querem ensinar os outros como é que tem que tocar uma empresa, né? E um desses caras veio me criticar, até no privado, e dizer que era absurdo, que eu tinha que fazer um vídeo urgente, que a transparência era crucial, que isso, aquilo. Eu disse, amigo, eu não vou prejudicar 30% de clientes que estão sendo atendidos e muito bem atendidos, porque nenhuma empresa, mas ele tem um atendente por cliente, senão eu teria que ter 22 mil atendentes, certo? Sim. Tu tem um número de atendentes calculado para uma escala em que tu consegue atender conforme a demanda. Quando a empresa fica fora do ar, e se isso afeta todos,
os canais de atendimento não são suficientes, né? Então, se eu faço um vídeo 100% transparente, bonitinho, contando tudo no primeiro dia, eu alerto todos aqueles 70% que não tinham usado ainda e prejudico os 30% que realmente precisavam. E aí veja uma coisa importante, tá? A Dinamize não só atendeu o telefone, a Dinamize pagou concorrentes para os clientes enviarem e-mail. E mais do que isso, nós enviamos no concorrente pelo cliente que queria. Nós fizemos o papel de agência, nós contratamos empresas concorrentes, pagamos os concorrentes, né? Teve concorrentes muito legais, inclusive conosco, que é importante mencionar, caras que foram éticos, que nos estenderam a mão, abrindo contas ali, guarda-chuva, sem receber nada para depois nos cobrar, ou até não cobrando tudo, né? Então a gente acabou... E aí o que acontece? Eu fui fazer o vídeo tardiamente, quando estava voltando ao ar, para que não prejudicasse, impactasse os canais de atendimento. Mas enquanto eu não fiz o vídeo, eu tive que sofrer pressão e crítica, inclusive de caras aí que deveriam ser um pouco mais maduros e não foram. Mas o que eu aprendi, Mazília, é que o nosso time estava ainda muito mais preparado do que eu imaginava. Eu estava muito menos sozinho do que eu poderia prever e aprendi que tudo que a gente fez, cada pedacinho de coisa que a gente construiu, foi importante para que esse time respondesse de maneira correta, né? E também me ensinou que a gente não pode também queimar etapas da promoção de executivos, né? A gente teve essa situação que foi bastante emblemática do gerente abandonar. Foi a única pessoa que saiu da empresa durante esse incidente, né? E agora eu também, por outro lado, mas a minha condução ela foi facilitada pela minha experiência, tá? Eu tenho 53 anos e trabalho com internet, prestando serviço de internet desde 96, quando eu comecei com internet lá na Voyager, né, 1996. Então, desde 96, eu vivi centenas de crises, né? Quando eu estava na Plugin ali, que era um provedor e provedores, diferente da Dinamize, o provedor de hospedagem, quando sai do ar algum servidor, afeta 100% dos clientes daquele servidor, porque ali é hospedagem, né? É um trabalho contínuo, é um serviço contínuo de internet. Então, eu trabalhei 15 anos com provedores de internet, né? Entre eles Voyager, Matrix, Terra, Plugin, Telium, né? E tanto com provimento de acesso por linha de escada e dedicada, quanto os servidores de hospedagem e outros produtos que eu atendia. Então, eu vivenciei nesses 15 anos de carreira de provedores inúmeras crises, né? E pressões muito grandes aí com equipes, com clientes, né? Que acabaram me dando alguns calos aí, algum calejamento que me preparou para essa situação que, sem dúvida, foi a mais difícil e mais dramática e nesses 20, que nós estamos falando aí, de 24, 25 anos de carreira que eu já tenho de internet, né? Eu nunca havia passado uma situação tão difícil e uma situação que colocou em risco tudo que eu havia construído na minha vida, inclusive, né? Porque o meu patrimônio também estava envolvido caso a empresa, por algum motivo, tivesse sofrido um ataque que tivesse transposto os escudos que a gente havia preparado, né? E agora, só para fechar também, mas a gente acabou investindo muito dinheiro, eu diria que um valor acima de R$1 milhão, concluídos agora. A gente trouxe dois ex-gerentes da Zenvia, né, que agora liderados ali pelo Guilherme Ribeiro, que estão conosco, e que são responsáveis pela infraestrutura lá na Amazon Web Services, né? Então a gente tem hoje na Amazon, na AWS, uma estrutura de dados que é ainda mais poderosa e mais segura e que nos permitiria hoje retornar ao ar em questão de minutos ou talvez uma hora, mesmo que a gente sofresse exatamente o mesmo ataque que a gente sofreu, a gente hoje não dependeria mais do fornecedor como a gente dependeu naquela época, né? Então a gente também teve esse aprendizado, essa preocupação de mudar o nosso sistema de hospedagem e até o sistema de segurança também, né? Mas é um risco importante que todos nós, mas saibamos que estamos expostos, né?
ainda mais com essa questão da pandemia, do home office e das redes caseiras. Perfeito. Aqui no chat a gente tem algumas pessoas dando bom dia, enfim, o Renato Turque Faria, a Simone, o Marcos, né, também comentando o quanto que é surpreendente e emocionante essa palestra, o Luiz Engler, né, dando parabéns pela apresentação e que um incidente grave e um poder de liderança e transparência incrível. Então, eu acho que todo mundo aí ficou muito satisfeito, né, em ver como é que a Dinamize resolveu essa questão e não deixa de ser um aprendizado para todos. A gente tem um certo compromisso com o horário, então eu vou fazer a última pergunta, tá, Jonas? Mas eu acho que esse assunto aí poderia se estender, tu tem realmente sempre muita coisa para nos dizer, né? Enfim, até já abrindo talvez uma oportunidade para um evento futuro, talvez em outro modelo, quem sabe até presencial, né? Seria um prazer. Mas a gente vê assim, ó, sendo bem transparente, a gente vê as pessoas felizes de trabalhar com a Dinamize, né? Então, isso não se constrói do dia para a noite, né? Tem valor, tem coisas que são valorizadas até se chegar lá. Explica para nós um pouco essa questão de como é que isso funciona na empresa. Só antes disso, eu queria fazer um agradecimento especial ao Renato Turque Faria, que é ex-presidente do Ceprars. Eu tive, as duas primeiras empresas de segurança que a gente encontrou no mercado foram desastrosas, tá? Foram muito ruins, e eu recorri ao Renato. O Renato foi quem estendeu a mão aí, através da rede dele, talvez do próprio sindicato aí, me apresentou pessoas como o Ronaldo Barbieri da Dentro, que acabaram sendo chave no acesso que a gente teve seguro aos servidores para conseguir reconstruir, tá? Bom, a Dinamize, cara, a gente vive realmente uma empresa, uma segunda casa, uma família ali, a gente dá muita importância para as pessoas, sempre temos, né? É uma empresa extremamente horizontalizada, descentralizada, onde o poder realmente está na mão das pessoas. A nossa diretoria é uma empresa eminentemente feminina, em que a maioria dos colaboradores são mulheres, a maioria da diretoria é mulher, os maiores salários são das mulheres, tá? Isso não foi algo planejado, foi algo natural, que foi acontecendo ao longo da história da empresa. Mas é uma diretoria que é muito respeitada, tem muita autonomia e liberdade de trabalho, e isso acaba se multiplicando nos funcionários também, né? A gente tem um ambiente muito descontraído. Esses dias foi feito um churrasco meio-dia lá num latão, lá no terraço, inclusive com cerveja para comemorar lá um aniversário. A gente, claro que reduzido por causa da pandemia, mas a gente tem aquela cervejeira lá na recepção, que os diretores têm autonomia para liberar, inclusive às 4 da tarde, se for o caso. Se houver um bom motivo para se beber uma cerveja às 4 da tarde, é possível que isso aconteça, tá? Não durante o trabalho exatamente, ninguém vai trabalhar bebendo, mas é possível de acontecer, tá? Então a gente tem realmente ela é baseada numa rede de pessoas, como eu falei no vídeo ali, né? A Dinamize foi construída, pensada numa rede de pessoas, né? Que é cliente, é colaborador, é franqueado, canal, filial, né? E que representam tudo que a gente é hoje, né? Então, é algo que me deixa muito feliz eu olhar assim essa construção, e que não é minha, tá, Mazili? Não é minha. Eu personalizo muitas vezes a empresa, mas é incrível como, eu acho que o maior talento que eu e o Alan tivemos como sócios foi nos multiplicar a ponto de se tornar irrelevantes, né? Então, tu pegar o mercado carioca, eles conhecem mais a Ju do que eu. Se pegar o mercado de Curitiba, a Gisele é a referência, não eu. Em Ribeirão Preto é o Bekele, lá, meu grande amigo Bekele, e a minha grande amiga Gisele, os dois franqueados que a gente tem no Brasil, né? Em Portugal, o Alexandre Correia, que é o nosso franqueado e CEO hoje lá em Portugal, é a grande referência, não eu, né? E isso é muito bom para uma empresa, tu multiplicar a figura do empreendedor e se tornar irrelevante. Acho que o grande desafio que o empreendedor tem, o empresário tem, desculpa, não é empreendedor não, tá? O empresário tem, além de contratar bons empreendedores, a missão que ele tem é se tornar irrelevante. E tem empresário que não, que quer se manter... Centralizador. Exatamente, né? Acho que esse é o grande recado que eu tenho para quem está no mercado corporativo, né? E para quem está iniciando uma empresa. Busque ser irrelevante. Se atingir essa meta, é porque a empresa se tornou um grande sucesso. Maravilha, acho uma ótima dica disso, tá? Eu acho que, sem dúvida, é uma das questões que a gente mais tem que observar, e às vezes envolve uma mudança cultural, mudança da pessoa relativa ao fato, né, de ser empresário e achar que tudo passa por ela. Jonatas, eu só tenho te agradecer muito pela palestra, estava muito bacana, tá? Eu acho que tu trouxe diversos elementos,
nada melhor do que a gente ver um case na prática de como é que as coisas aconteceram, a gente traz e contextualiza diversas coisas, mas nada como vivenciar, né? Nisso tu nos trouxe bastante experiência. Te agradeço muito, agradeço a todas as pessoas que estão participando aqui, tá? Algumas informações, informamos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Contamos com a participação de todos para que possamos estar sempre melhorando nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor às empresas, tá, pessoal? Muito obrigado. Agora chegamos na hora do almoço, tenham um bom almoço, né? Reflitam com tudo que o nosso amigo nos trouxe aqui, tá? Acho que tem muitos elementos importantes, assim, para a gente usar no nosso dia a dia. Tá? E fiquem em contato aí com as nossas redes sociais para futuros eventos. Jonatas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, querido. Um abraço para todos. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Até mais.